Hans, um dos psicólogos mais citados do universo da ciência, publicou vários artigos com temas sobre personalidade e sua relação com os aspectos da vida. Suas críticas já começaram conforme ele defendia a ideia de que raça influenciava na inteligência do ser humano, por exemplo. Porém, seu ápice foi a parceria com Grossart Matzek, também sociólogo alemão, onde publicaram juntos vários trabalhos explorando a relação entre personalidade e doença, chegando a uma polêmica conclusão de que traços de personalidade eram 6 vezes mais propensos a aumentar o risco de câncer de pulmão e doenças cardiovasculares do que o uso de cigarro. Os trabalhos, ambos também propunham tratamentos capazes de reduzir esse risco. E o que mais intriga o caso é que, na época, a pesquisa estava sendo financiada por uma empresa tabagista. Entretanto, esses dados publicados em seus trabalhos só foram questionados e investigados apenas 22 anos depois da morte de Hans por um comitê de investigação do King's College. A instituição denominou os resultados desses artigos, publicados em 1988 até 2000, como não confiáveis, desqualificando assim essa parte de seu legado. Ranking dos 100 mais eminentes psicólogos do século XX, publicado em 2002 na revista Review of General Psychology, ele foi classificado em 24º lugar. A lista era encabeçada por nomes de peso como Skinner, Jean Piaget e Sigmund Freud. E a contribuição de cada um deles foi medida com base em citações de suas obras em artigos científicos e livros de referência. Foi também um dos psicólogos mais polêmicos do século XX. Uma das contribuições mais significativas de Hans para a psicologia foi seu trabalho pioneiro sobre traços de personalidade. É conhecido também por gerar uma grande controvérsia no campo da psicologia. Um de seus principais alvos era a psicanálise, que ele argumentou não ser científica. Em vez disso, ele foi um defensor vocal da terapia comportamental e foi grande responsável pelo estabelecimento da psicologia clínica no Reino Unido. Seus recortes científicos eram populares e continuam, ainda nos dias de hoje, valorizados. No momento de sua morte, em 1997, era o pesquisador mais citado na psicologia. Hans deixou uma contribuição significativa nesse campo, publicando cerca de 80 livros e escrevendo centenas de artigos. Uma parte polêmica de seu legado científico foi desqualificada em um relatório produzido por um comitê de investigação do King's College, que se debruçou sobre 25 papers publicados entre 1988 e 2000, assinados pelo psicólogo e seu colaborador Ronald Matzek, da Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Segundo o relatório divulgado em outubro pelo site chamado Retraction, um conjunto de artigos não são confiáveis. Em contrapartida, mesmo após todas as polêmicas envolvendo o nome do psicólogo, na comemoração de 100 anos de seu nascimento, a Page, Personality and Individual Difference, divulgou uma edição especial onde Hans foi citado como um dos mais influentes pesquisadores e contribuintes à psicologia inglesa, acima de seu tempo e cientista excepcional. Somente após 25 anos que Heysink, celebrado por suas teorias e estudos sobre personalidade e diferenças individuais, começou a ser desmascarado no ano de 2020. O International Journal of Social Psychiatry e o Jornal da Royal Society of Medicine lançaram notas e artigos de preocupação para 7 de seus estudos. Outras revistas e jornais publicaram mais de 64 declarações e 14 retratações. Pelose, um psiquiatra, foi uma das pessoas que persistiu na análise destes estudos e casos. Ocorreu uma investigação da Faculdade de Londres, onde Hans Eysenck foi professor, mas Pelose e outros argumentam que não foram incluídos muitos artigos que precisavam de investigação por conta de sua tamanha influência duradoura na literatura e no campo da psicologia. Os próprios pesquisadores da Universidade de Londres também criticaram a falta de transparência em torno da investigação da universidade, contendo carência de detalhes, sendo um dos motivos que Pelose alega de querer que ocorra uma investigação mais profunda é que o trabalho de Hans ainda tem um certo impacto,
como uma meta-análise altamente criticada em 2008 relatou uma ligação entre estresse e câncer, incluindo 2 artigos duvidosos de Hans, sendo citado mais de 700 vezes seguindo o Google acadêmico, incluindo 50 vezes só no ano de 2020. A ideia de que uma personalidade otimista pode ajudar as pessoas a sobreviver ao câncer ainda permeia na sociedade, mesmo não tendo dados e estudos verídicos em relação a tal fato. Segundo Pelosi, que disse para um jornal, nenhum epidemiologista leva a sério este trabalho em relação ao trabalho de Eysenck, mas ele encontra seu caminho na literatura científica e ele acha que influencia a sociedade. E uma investigação completa é necessária, mesmo que o trabalho não seja mais particularmente tão influente quanto anos atrás. Uma psicóloga chamada Vazir disse a seguinte frase: caso contrário, você pode publicar pesquisas questionáveis, seja super famoso e não haverá consequências, mesmo quando for descoberto. Vários pesquisadores também relataram evidências de erros e suspeita de manipulação de dados no trabalho de Hans. Na década de 1990, relataram que versões diferentes dos dados mostravam datas e causas diferentes de morte dos participantes da pesquisa, sugerindo que eles haviam sido alterados. Analisaram os dados que mostram 0 casos de câncer de pulmão para personalidades de baixo risco. Assim, concluem que os dados foram produzidos artificialmente. Em resposta a um pedido de entrevista, Hans afirma que as alegações são falsas, discriminatórias e caluniosas, e foram feitas sem o conhecimento real do programa de pesquisa. Argumenta que teria sido impossível manipular os dados porque eles foram dados a outros pesquisadores para analisar antes de conhecer os resultados, e nega que o trabalho tenha sido financiado pela indústria do tabaco. Pedir ao Instituto de Psiquiatria, Psicologia e Neurociência da Universidade que conduzisse uma investigação. Em um relatório datado de maio de 2019, um comitê concordou com os críticos de que as descobertas sobre personalidade e saúde eram incompatíveis com a ciência clínica moderna. Designaram 25 dos artigos de Hans como inseguros. Sendo assim, uma investigação completa é necessária, mesmo que o trabalho não seja mais particularmente influente. As alterações observadas consistiram em 2 principais pontos. O primeiro deles, observado por Hermann Vetter, estatístico alemão, observou que para a personalidade de baixo risco de câncer de pulmão, os casos eram literalmente 0. Assim que os dados mudavam para personalidades de alto risco, os dados faziam uma brusca mudança, mostrando vários e vários casos. O segundo ponto foi notado por Henk van der Plegge, psicólogo médico, que procurou relatórios da pesquisa feita por Hans e Matuk e percebeu diferentes datas e causas para a morte de participantes das quais foram relatadas pelos autores, o que indica que foram alteradas para servirem ao resultado que queriam. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é de obrigação internacional para quaisquer pesquisas que envolvam participantes passarem por um comitê de ética para a proteção daqueles. Nenhum documento, todavia, da pesquisa feita por Eysenck e Matuk relata qualquer passagem por essa instituição. Por fim, Hans buscou abertamente o financiamento da indústria do tabaco, assim como revela documentos dos anos 2000, os quais mostravam a disposição das empresas desse setor em financiar as pesquisas do psicólogo. O psiquiatra Pelosi, um dos principais críticos de Hans, também aponta essa união de interesses, pois as teorias que foram financiadas colocavam as personalidades individuais das pessoas como a principal causa de câncer, o que amenizava as evidências de que o fumo causava essa doença. Logo, em uma época em que a indústria do tabaco enfrentava processos de governos e vítimas pelos danos à saúde causados por seus produtos. Hans ainda apresentou dados sugerindo que negros e imigrantes teriam quociente de inteligência inferior ao dos brancos nos Estados Unidos, sendo extremamente racista e xenofóbico nessas afirmações, e, portanto, antiético.